Mesmo na fase 1, que coloca restrições, Barretos mantém o comércio aberto por conta de um decreto municipal. O executivo fala em equívoco do Estado na análise dos dados, que fez a cidade regredir na escala. Agora, a Prefeitura e entidades esperam que não haja intervenção na Justiça. A última decisão do Estado colocou a cidade de Barretos na fase 1, que é a faixa vermelha, a mais restrita, que determina o fechamento de atividades não essenciais. Acontece que por aqui, as lojas estão funcionando normalmente. A Prefeitura de Barretos acredita que houve um grande equívoco na análise feita pelo Estado, o que fez o município regredir nessa escala. Por conta disso, o prefeito decidiu manter o decreto municipal que permite o funcionamento do comércio com algumas restrições. A forma como os números são analisados, eles precisam ser analisados caso a caso de cada região. A gente sabe que toda morte é importante, a gente não quer perder nenhuma vida. Todas as vidas importam, só que nós não podemos passar de 3 mortes em uma semana para 5, com o mesmo peso se passar de 5 para 8, que o mesmo peso se passar de 50 mortes para 80 mortos. Nós estamos testando muito, nós fizemos mutirões, inclusive, de testes e devido a essa testagem nossa e a gente buscar fazer o certo, nós retrocedemos nessa questão do quesito de teste para a fase laranja. Antes de regredir na escala, a cidade de Barretos estava na fase 3, faixa amarela, que permite um funcionamento mais amplo das atividades, incluindo bares e restaurantes, que também funcionam com capacidade reduzida até a meia-noite. Os estabelecimentos aparentemente obedecem às medidas sanitárias de uso de álcool em gel, distanciamento indicado no chão e limite de lotação, evitando aglomerações. A Associação Comercial e Industrial da cidade vê um funcionamento consciente e com responsabilidade. Do jeito que vocês estão testemunhando aqui agora, o pessoal tranquilo, sem aglomeração e contando com o empresário que está com álcool em gel na porta da sua loja, está com orientação de 1,5 metro de fila. Enfim, nós estamos fazendo o que é vigilância e o protocolo deste coronavírus impõe-se. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a taxa de ocupação dos leitos para Covid-19 na cidade se mantém abaixo de 30%. A cidade, que tem 426 casos, com 15 mortes confirmadas, estaria hoje preparada para um eventual surto. Diante desse cenário, o chefe do executivo pretende ter uma nova conversa com o comitê estadual para que a situação seja revista. Nós vamos fazer um ofício para o governo do estado para que possa rever essa forma e esse peso e também, se necessário, nós pretendemos buscar a justiça para poder garantir o funcionamento, mais uma vez eu digo, de forma coordenada. O que preocupa a prefeitura é uma possível intervenção da justiça, o que já aconteceu em várias cidades do estado. O Ministério Público já propôs uma ação para que a cidade siga o decreto estadual. É o que teme Dirceu, que tem uma loja de cosméticos no centro da cidade. Mesmo aberto, o estabelecimento dele já perdeu 40% do faturamento e foi necessário demitir colaboradores para continuar funcionando. Um novo fechamento do comércio agora traria ainda mais prejuízos. Nas 2 primeiras semanas a gente trabalhou, só com as portas fechadas, assim, só no disque entrega e aí resultou num torno de 20% de vendas. Esse é o grande medo, porque realmente se fechar totalmente, o prejuízo é inevitável, e é muito grande, entendeu? A perda, A justiça tem que ser um parceiro daquilo que é correto. O que a gente não pode é ter a justiça querendo executar. Você tem que julgar aquilo que está sendo feito ou não. Muitos municípios da região estão buscando judicialmente também a manutenção desse funcionamento, como já aconteceu em outras regiões, mostrando a nossa capacidade de atendimento, a nossa capacidade de ocupação. Nas ruas, a população apoia o funcionamento do comércio de forma consciente, com o uso de máscaras, distanciamento e a higienização dos espaços internos. Se o comércio todo mundo tendo cuidado, eu acho que tem que ter aberto, porque precisa das coisas, né? É isso aí, né? Porque se a gente precisa fazer uma coisa, tem que vir aqui no comércio. Então, se não tiver fechado, não tem jeito de fazer, né? Tem que entrar no máximo um cliente por loja, ao que sai um, entra outro, não fazer ter que tumulto, né? Todo mundo usa máscara e álcool gel. Todo mundo álcool gel na mão também, é essencial. Você se sente seguro assim? Sinto também seguro. Rafael Aguiar de Barretos para o Jornal da Clube. A Justiça acatou o pedido do Ministério Público e determinou que Barretos deve cumprir em até 48 horas a fase 1 do plano de retomada das atividades não essenciais sob pena de multa diária de R$ 10 mil.
A Prefeitura de Barretos disse que vai recorrer dessa decisão. Para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora via internet com a advogada Fabiana Barroso. Fabiana, como nós vimos aí, está difícil para os prefeitos terem autonomia. Ontem mesmo, a Justiça, então, determinando o fechamento do comércio lá em Barretos em até 48 horas. É remar contra a maré, Fabiana? Boa tarde para você. Boa tarde, André. Boa tarde, pessoal de Ribeirão e região. É realmente remar contra a maré. E com muita indignação, eu volto aqui sempre para falar, né? Mas como advogada, é muito difícil acompanhar essas decisões porque nos restringem as nossas liberdades individuais, nossos direitos fundamentais. E foi estipulado, como eu já disse anteriormente aqui no jornal mesmo, foi estipulado mesmo na decisão lá do STF das competências concorrentes. Então, o chefe do Poder Executivo, que é o prefeito, ele tem autonomia para decidir junto à população. Essa história do Estado de São Paulo, de colocar essas cores, está muito complicado, porque por mais que o governador afirme ali que ele tem equipe, etc., é muito esdrúxulo como se coloca nessas categorias. Então, é remar contra a maré, porque eu vejo a população, os comerciantes, os prefeitos, né? Então, executivo, junto com a população, se esforçando para se enquadrar e abrir com as devidas ressalvas e reservas, e mesmo assim parece que todo esforço é ignorado. Segundo o próprio secretário, a própria Secretaria de Saúde de Barretos, os leitos de UTI destinados ao novo coronavírus se mantêm abaixo dos 30%. Não é claro, então, que a cidade poderia estar numa fase mais adiantada dessa flexibilização, Fabiana? Sim, por esses dados, embora eu seja uma jurista, mas são dados assim animadores, inclusive de baixa ocupação de leitos de UTI, o que é fora da realidade do brasileiro. Então está de parabéns aí quem cuida dessa parte da saúde, porque realmente é algo para se comemorar. Não para se punir, né? Exatamente. Fabiana, aqui em Ribeirão Preto não pode ter aglomeração nas lojas inclusive que foram fechadas, mas o trabalhador enfrenta lotação nos ônibus. Podemos falar então em incoerência, porque a mesma justiça que manda fechar as lojas imediatamente não julga um processo que pede a retomada de todas as linhas. Pode ter aglomeração nos ônibus, mas não pode ter nas lojas? Eu não vou nem usar o termo coerência, viu? Eu vou realmente dizer o que eu acho que é mais forte, mas é o que condiz. É uma hipocrisia, né? Como é que pode ter dois pesos e duas medidas para a mesma coisa? É justamente isso que a população se sente. E o judiciário está aí para conter o ânimo da população nesse sentido e dar segurança jurídica necessária. Como é que pode isso, né? A mesma coisa você também colocar várias pessoas no mercado, uma farmácia, e deixar ações que não se julgam, como é no caso aí em relação aos ônibus. Aqui na cidade de São Paulo nós vemos a mesma coisa, ônibus lotados, e a gente sabe que essa ausência de frotas e tudo mais é de se perguntar que tipo de decisão desses membros do judiciário e até do MP está tomando e fazendo com que a população submeta algumas coisas de total aglomeração e outras que, assim, não condiz com a função, inclusive, do Ministério Público. Eu vejo com muita preocupação. Fabiana, aqui em Ribeirão Preto, a Prefeitura, na verdade, entrou na Justiça, mas em favor do consórcio pró-urbano. Isso causa estranheza? A Prefeitura não deveria defender o maior interessado, que é a população, e não a empresa de ônibus? Com certeza, eu acho que ela poderia até ter entrado lá para defender a empresa de ônibus, mas, contudo, eu acho que o principal interesse da prefeitura é em favor dos seus munícipes. Então, ela tem que legitimar o que a população entende por bem, né? Então, com certeza ali, não sei se Ribeirão tem especificamente, mas existe sim, né? Uma forma de interação com as pessoas para se achar algo que seja bom para todos e judicializar as questões interessantes. Se são esses os dados, né? Como é que não se judicializa? Como é que não vai perguntar? Então, na justiça, é essa determinação que o MP já está tomando a frente em resolver, né? Então, o Ministério Público, ele serve ali como um acessório, mas quem vai definir mesmo é o Tribunal de Justiça daqui de São Paulo. Então, tem que apelar, né, dessa decisão.
Tá certo, Fabiana. Muitíssimo obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Eu que agradeço. Obrigada. Um abraço.